A tema de hoje a gente vai falar uma cultura pop que tem a ver com arte marcial, que tem a ver com Kung Fu. Sou a Cici, sou chinesa da China mesmo, mas já vivi aqui no Brasil faz 10 anos. Sou professora de chinês também. Se você quer aprender chinês, eu tenho um curso gratuito. Você pode clicar aqui para conhecer. Muitas pessoas me perguntam se eu sei Kung Fu. Eu não sei Kung Fu e muitos chineses não sabem também. Às vezes isso é um mito, né? Até parece que tem muitos filmes, novelas que as pessoas lutam, então todos os chineses lutam, todos os chineses aprendem Kung Fu na escola. Não, isso não é verdade e é muito minoria. Mas é interessante que quando eu era pequeno, eu pedi para minha mãe lutar Kung Fu, mas minha mãe não deixou. Falou que Kung Fu é uma coisa de menino e não é de menina. Claro, isso é um pensamento muito antigo, né? Hoje realmente a maioria das pessoas que aprendem Kung Fu são os meninos. Você vê um filme de Kung Fu, né? Quem é famoso, Jack Chan, Bruce Lee, Jet Li, tudo é homens. Mas tem muitas mulheres hoje, né, também aprende. Muitas pessoas, né, já conhecem alguns filmes, alguns atores, né, algumas cenas. Até talvez se vocês aprendem Kung Fu em alguma escola de Kung Fu, isso é muito comum, né, no mundo inteiro. Hoje em dia, no Netflix, tem muitas novelas chinesas e acredito que muitas pessoas, talvez você já assistiu algumas novelas que aparecem cenários de Kung Fu do nada, né? Sempre tem algumas pessoas que do nada eles lutam, né? Isso é muito comum em todos os tipos de novela, né? Por isso hoje a gente vai falar uma cultura pop que chama Wuxia. É uma cultura pop, ele faz parte, né? Ele é uma categoria para vários tipos de filmes, tipos de novela, tipo de novel, né? De romance, tipo de mangá, tipo de videogame. Então ele está, né, em todas essas coisas, né, e tá aparecendo. Então, o que é Wuxia, né? Primeiro, vamos aprender o que é Wuxia. Wu é arte marcial e Xia é herói cavaleiro. Wuxia é os heróis chineses que sabem Kung Fu. Então, esses são dois elementos mais importantes desse tipo dessa cultura pop. Que precisa ter lutas, né, ter arte marcial, e precisa ter os cavaleiros, os heróis. Não são pessoas comuns, tá aprendendo, são as pessoas muito bons de Kung Fu. A maioria das vezes é inventada, que é algumas lutas que é muito exagerada. Então, por isso, a gente pode falar que esse tipo de filme, novelas de Wuxia, é como se fosse o filme de herói, né, de Hollywood, né? Sempre tem filme de herói. Então, esses são heróis chineses, que é Xia. Talvez você tá perguntando, por que você tá falando cultura pop? Será que o arte marcial não é uma cultura tradicional? Antigamente não existia, nas dinastias não tinha os contos sobre os heróis, sobre os artes marciais? Existia, mas quando a gente juntar os dois, tipo, um herói e o Kung Fu, não tinha tanto. Tem um que é muito famoso, foi 3.000 anos atrás. Estava registrado algumas pessoas que eles são muito herói, porque eles sempre ajudam as pessoas, eles são contra políticos, sempre diferencia o que é certo, o que é errado. Eles, né, elogiam certo e não gostam de errado, e eles sempre está fazendo própria justiça para certo e errado. É muito honesto e faz o que eles falam. Essas são as características de herói chinês. Nas dinastias não tinha muito conto sobre isso, porque não foi elogiado, né? Não foi destacado. Todos os imperadores não gostam desse tipo de pessoa, né? Afinal das contas, eles são contra dos governos. Os contos que a gente pode ver, né, dos filmes, dos novelas, é muito mais recente. Isso a gente precisa falar uma história muito interessante. Quando começou esse tipo de livro? Porque o livro sempre ele é um base que sai essas histórias. A gente precisa voltar para 1952. Dois grupos de Kung Fu, né, de verdade, isso é a história de verdade, ok? Os mestres desses dois grupos de Hong Kong, quando eles teve conflito, então para resolver isso, eles resolveram fazer um palco de luta em Macau. Para quem não sabe, Macau fica tipo ao lado de Hong Kong, então são
tipo integrado. E aí, quando saiu essa notícia, todo mundo falou que eu vou, né? Tipo, os públicos adoram. Quem não quer ver uma luta de verdade, né? Em cima de um palco de 2 mestres. Então, todo mundo queria ver. E aí, um jornal de Hong Kong viu isso e falou que nossa, a pessoa gosta tanto, então a gente precisa inventar mais histórias, né? Porque essa é de verdade, mas a gente pode fazer mais histórias, mais contos sobre esse tipo de luta. Aí que surgiu os primeiros escritores e também são os mais famosos até hoje, né? Mais clássicos. Um dos clássicos chama Jin Yong. Jin Yong é uma pessoa que ele escreveu muitos contos, muitos livros e quase todos os livros deles foi filmado como para novela, para filme. E aí, no conto deles, os Kung Fu, os artes marciais, foram muito inventados, né? Várias coisas que ele inventou, por exemplo, é muito engraçado. Ele tem uma técnica que é quando você aperta um ponto, né? Ponto de acupuntura mesmo. Você aperta, tipo assim. E aí uma pessoa pode ficar parada. Esse é um tipo de Kung Fu. Isso existe? Eu sempre achava que existe, mas na verdade não existe, né? Como assim? Você aperta um ponto e ele fica parado, não consegue mexer. Você aperta outro e ele fica sorrindo. Você aperta outro ponto e ele fica chorando. Tudo foi invenção desses contos, mas é muito, muito, muito famoso mesmo. Por que foi tão sucesso? Eu acho que tem um pouco em comum com os heróis nos filmes de Hollywood, porque os heróis sempre têm muita capacidade, né? Uma capacidade que ninguém tem de verdade, mas ele sempre ajuda as pessoas comuns, as pessoas de classe mais baixa, são as pessoas que podem ajudar as pessoas comuns. Então é como se fosse um conto de fadas dos adultos. A diferença entre o conto de herói chinês comparado com heróis ocidentais é que eles sempre usam essa técnica de Kung Fu, sempre é baseado de Kung Fu de verdade. E outro, os heróis chineses sempre têm vários. Então, em um filme ou em uma novela, não importa, sempre tem vários grupos de Kung Fu. Além desses grupos, ainda existe pessoa que não pertence a nenhum grupo. Então tem muitas pessoas e até forma um mundo de pessoal que luta, pessoal que chama Kung Fu. Isso a gente também tem um nome que chama Jianghu ou Wulin. Os dois nomes é para descrever esse mundo das pessoas que luta, né? As pessoas que resolvem com a luta. Uma coisa eu preciso enfatizar quando você vê algum filme, alguma novela que tem luta, que parece que é de verdade, né? Que uma personagem existia um nome de verdade antigamente. Aconteceu em uma dinastia que o nome existia de verdade, mas ele pode aparecer que é de verdade, mas tudo são inventados. Agora a gente vai falar uma outra categoria que tem a ver com o wuxia. O wuxia são pessoas comuns. Pessoas comuns a gente pode inventar, sei lá, uma capacidade dele muito lihai, né? Muito... ninguém consegue combater com ele, mas ele é uma pessoa, ele pode morrer. E para resolver isso, agora a gente vai falar uma outra categoria que tem a ver, muito a ver com o wuxia, mas é um pouco diferente, porque as pessoas dessa outra categoria, eles podem não morrer. Então a gente chama Xianxia. Então Xia é igual herói, cavaleiro. E o que é Xian? Xian significa imortais. Ou seja, não são deuses, são pessoas que não morrem. As pessoas de outra categoria, as pessoas que não são humanos, são imortais. Aí, talvez você já viu alguma novela, porque tem faz muito sucesso, né, no Netflix, chama Os Indomáveis. As pessoas, eles voam para cima. E essa categoria, uma diferença é que esses imortais, eles não lutam, né, não lutam tanto igual os filmes de Kung Fu, por exemplo, que tem os lutas de verdade, né, tem parte. Mas esse tipo de ciência, como eles são imortais, eles têm algumas magias. É como se fosse aquelas heróis ocidentais que têm superpoderes. Mas a diferença é que ele é baseado de vários elementos de cultura tradicional chinesa, como mitologia, taoísmo, budismo, artes marciais, né, algumas partes, medicina tradicional chinesa e religião popular chinesa. E outros elementos chineses
tradicionais. Então é muito interessante ver esse tipo de filme ou novela, é que você vai... Claro, tudo é inventado, mas como ele é baseado desses elementos, você pode conhecer muito coisas dos mitologia, dos religiões chineses. Eu lembro uma aluna me falou que ela gosta muito de uma novela que chama Eternal Love, que é dos deuses. Tem um mundo, um palácio no céu, né? E aí ela falou que ela entendeu muito sobre pós-morte dos chineses. Então, quando você está assistindo uma novela, você também está conhecendo uma cultura que é bem diferente de nossa realidade. Mas por que eu falei que os dois são muito parecidos? Porque os dois têm que ter um herói. E eles também são divididos em vários grupos. Sempre tem algumas superpoderes ou capacidade que ninguém consegue derrubar. Então, isso são muito parecidos. Muito bem, então hoje a gente conheceu uma cultura pop chinesa. Talvez vocês já viu, né? Já teve contato antes, mas talvez não sabe que ele faz parte dessa cultura pop. Se você quiser, né, conhecer alguns filmes, novelas que tem a ver com essa cultura, eu posso indicar alguns. Tem um filme muito famoso chamado Tigre e Dragão, que até ganhou o prêmio de Oscar. Muito importante até na China, por quê? Porque ele meio que mudou um pouco o estilo de filme de Kung Fu, né, comparado com antes. Esse foi, né, início de século 21 e o imagem e os diálogos, tudo são uma inovação. Então, marcou essa categoria. A novela, como eu falei, dois, né? Um é Os Indomáveis, outro chama Eternal Love. Os dois faz parte de outra categoria, que são imortais. Então, se você gosta desse tipo de invenção e de culturas tradicionais, né, elementos tradicionais chineses, você pode conhecer. E é isso. Até mais. 再见。